Olá, boa tarde. Você assiste agora a sessão ordinária do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Nesta sessão, realizada no dia 24 de setembro, terça-feira, estão em pauta 121 processos. A sessão é presidida pelo conselheiro Sérgio Abudibe. Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, declaro aberta a sessão e, nos termos do artigo 73, inciso 1º do Regimento Interno deste Tribunal, submeto ao plenário para apreciação a ata da 65ª sessão ordinária. Em discussão, em votação, ata aprovada conforme distribuída. Consulto a Secretaria acerca da existência de expediente para leitura. Não há, senhor presidente. Comunicações da Presidência. Informo a todos que convoquei a senhora Márcia Jacu Freitas, nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e 3º do Regimento Interno dessa Corte, para exercer a relatoria dos processos que outrora coube ao senhor conselheiro aposentado Marcos Miranda Madureira, tendo em vista o término do período de 6 meses de substituição do conselheiro substituto Eduardo Pérez. Nessa oportunidade, felicito Sua Excelência pelo brilhante trabalho desenvolvido durante a substituição. Aproveito ainda para justificar a ausência do mesmo em face de motivo de saúde. Fez uma pequena cirurgia e em breve estará de volta para satisfação de todos nós. Informo também, com tristeza, o falecimento do senhor Idomar Taufner, pai do nosso conselheiro Domingos Taufner. O senhor Idomar é um funcionário público aposentado, pessoa muito especial, e com a aquiescência do plenário, damos à família os nossos sentimentos. Trago também a esse plenário o documento TC 13633, referente ao processo TC 5715, que trata de requerimento apresentado pela representante do senhor Humberto Alves de Souza, devidamente qualificada nos autos, solicitando prorrogação de prazo. Referida advogada esclarece que a parte foi citada para apresentar esclarecimento junto a esta Corte e que, ao solicitar cópia dos autos e a juntada de procuração no dia 22 de agosto, teve o prazo da referida citação iniciado sem observância do retorno do AR aos autos. Ressaltou ainda que, ao procurar o setor responsável, foi informada que o prazo teria início com o retorno do AR, o que não ocorreu, e que, ao procurar a informação, verificou-se que o mesmo foi iniciado no dia 22, data em que realizou a referida diligência aos autos. Pelos motivos apresentados, o requerente solicita que o prazo seja iniciado a partir da juntada, que ocorreu no dia 16 de setembro. Diante do exposto, fundamento dos princípios da razoabilidade e ampla defesa, acolho o pedido manifestando pelo deferimento da prorrogação, ficando claro que trata-se do previsto na decisão normativa 01/2013, aprovada nesta Corte em 5 de setembro. Também comunico que recebi expediente do senhor Genivaldo Piona, relacionado ao processo TC 503, solicitando prorrogação de prazo para apresentação justificativa, argumentando que a Câmara Municipal de Governador Lindenberg só disponibilizará os documentos após o dia 19 de outubro. Em razão dos fundamentos, os documentos apresentados determinam a prorrogação por 30 dias. E, por fim, informo que decidi monocraticamente no processo 2247/2012, a prestação de contas anual referente ao exercício 2011 da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha,
pela citação 30 dias. No processo 4010-2012, uma representação em face da Prefeitura Municipal de Alegre, por comunicação de diligência 15 dias. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador e auditores para comunicações de registro. Senhor presidente. Conselheiro Zé Antônio Pimentel. Solicito a inclusão em pauta do processo 1141/2009 e dou ciência ao plenário de decisão monocrática, citação do prazo de 30 dias dos senhores Antônio Alexandre dos Passos Souza e Lívio Pereira Meireles, para apresentar as justificativas que julgarem pertinentes e ou recolherem as importâncias devidas quanto ao que foi apontado na Instrução Técnica Inicial 724/2013, referente aos autos do processo TC 275513, que trata de prestação de contas anual da Secretaria de Estado de Turismo, Setur, exercício 2012. Somente, senhor presidente. Palavra o conselheiro Cota Lovati. Presidente, pedi a inclusão em pauta do processo TC 5057/2003 e trata-se de uma representação interessada do Observe Serviços Urbanos, jurisdicionado Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, e do TC 5478/2013, é uma representação jurisdicionada Prefeitura Municipal de Aracruz. E também tem uma notificação no qual dou ciência a esse egrégio plenário, que decidi monocraticamente pela notificação no processo TC 1657/2013, uma representação interessada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, jurisdicionado Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, IASES, notificação prazo 10 dias para apresentar cópia do relatório final da auditoria realizada no IASES, nos contratos de gestão número 1/2008 e 2/2011, contratos entre o IASES e a ACADES. Considera incluso. Senhor presidente. Conselheiro Boa Chamon. tarde a todos. Da ciência que decidi monocraticamente, citação 30 dias, processo 5069/2013, Câmara Municipal de Vila Velha, auditoria e notificação por meio de publicação no Diário Oficial, processo 5065/2013, Prefeitura Municipal de Ecoporanga. Alerta limites de gasto pessoal primeiro quadrimestre. Passamos à fase de devolução de processo com pedido de vista. Encerra-se hoje, porém com possibilidade de prorrogação, processo 265/2007, em que o conselheiro Cota Lovati solicitou vistas ao conselheiro Zé Antônio Pimentel. Consulta sua excelência, se deseja prorrogar. Eu estou pedindo a prorrogação, presidente. Prorrogado na forma regimental. Da mesma forma, encerra-se hoje, porém com possibilidade de prorrogação, processo 7149, é um recurso de revisão, em que o conselheiro Cota Lovati solicitou vista ao conselheiro Taufner. Consulto sua excelência, se deseja prorrogar. Estou pedindo prorrogação, presidente. Prorrogado na forma regimental. Encerra-se hoje, na quarta sessão, processo 7516, também com o conselheiro Cota Lovati, Câmara Municipal de São José do Calçado. Vossa Excelência está devolvendo. Sim. Também que o conselheiro Cota Lovati solicitou no 2435 da Câmara Municipal de Linhairas. Sim, também devolvido. Também devolvido. O processo 2381, o Ministério Público de Contas também anunciou a devolução. Isso. Perfeito, presidente. E, por fim, o processo 4144,
referente à Prefeitura de Alegre, o conselheiro Chamon solicitou vistas, também está devolvendo. Estou devolvendo. Ok. Apreciação de medidas cautelares. Com a palavra, o conselheiro. Consulto antes, conselheiro Pimentel, se o processo incluso em pauta de Vossa Excelência tem apreciação de cautelar. Conselheiro Cota Lovati, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores, o processo TC 6057-2013, representação, interessado Ubserv Serviços Urbanos Limitada, jurisdicionado Prefeitura Municipal de Conceição da Barra. Finalidade para ratificação do plenário da decisão monocrática preliminar número 833/2013. Versam os autos acerca de representação formulada pela empresa Urbserv Serviços Urbanos Limitada, pessoa jurídica de direito privado, sediada à Avenida Paulino Miller, em Jucutuquara, Vitória, Espírito Santo, em face da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, em razão de supostas irregularidades identificadas no curso da concorrência pública número 1 de 2013, que visa a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza pública na sede nos distritos do município de Conceição da Barra, no prazo contratual de 12 meses e valor previsto de R$ 3.558.038. O objeto contratual está relacionado com a execução de serviços de varrição manual e retirada de areia de vias e logradouros públicos, execução de serviços diversos como capina, roçada, limpeza de praia, raspagem, pintura de meio-fio e base de postes das vias e logradouros públicos, limpeza de feiras livres, coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, urbanos e comerciais, coleta e transporte de entulhos, e transporte e destinação de resíduos de serviços de saúde, e ainda a coleta de resíduos recicláveis nas comunidades rurais. A representação retrata um rol de supostas irregularidades que podem ofender a lisura e legalidade do procedimento licitatório promovido pelo município de Conceição da Barra. Nos termos da decisão monocrática preliminar número 694/2013, foi determinada a notificação dos senhores Jorge Duflos Andrade Donati, prefeito municipal de Conceição da Barra, e José Timboíba Duarte, presidente da Comissão Permanente de Licitação, concedendo-lhes prazo de 5 dias para que fornecesse as informações que julgassem convenientes sobre o processo licitatório objeto do edital sob exame, oportunidade em que o representante também foi notificado acerca da citada decisão. Prestadas as informações, os autos foram submetidos ao Núcleo de Engenharia e Obras Públicas para elaboração da competente análise técnica, dando origem à análise de edital de licitação número 27/2013 e à instrução técnica inicial número 722/2013, ambas concluindo no sentido de considerar a representação parcialmente procedente e com sugestão para que seja determinado à autoridade competente a suspensão cautelar de quaisquer atos relacionados à mencionada licitação até a ulterior decisão desta Corte. Eis que diante das seguintes irregularidades: ausência no valor no orçamento base para destinação final de resíduos de serviços de saúde, destinação final de resíduos de serviços de saúde, necessidade de desvinculação, exigência de termos de compromisso entre o licitante vencedor e a proprietária do aterro sanitário, ausência de multa por atraso de pagamento, ausência de critério de reajuste, ausência de previsão de horas extras na planilha orçamentária, ausência de detalhamento de encargos sociais e do BDI, adoção de BDI fora das porcentagens praticadas.
Nos termos da análise técnica, também houve incongruências editalísticas relacionadas à restrição do caráter competitivo, não realização de parcelamento do objeto, exigência cumulativa de capital social mínimo e garantia, exigência prévia de localização das instalações, exigência de equipamento sem a devida justificativa, comprovação de registro e criptação em duas entidades de classe, exigência de visto em entidades de classe social, vedação à participação de empresas em consórcio, exigências não previstas em lei, ausência de critérios de aceitabilidade de preços unitários, ausência de orçamento detalhado, ausência de critério de atualização financeira dos valores a serem pagos e, por fim, a ausência de critério de reajuste. A área técnica sugere que seja expedida a recomendação à autoridade municipal competente visando a republicação do edital em comento escoimado das falhas citadas na presente instrução, dando especial atenção à elaboração de um orçamento detalhado. Além disso, observe que a instrução técnica inicial apresenta um rol de sugestões relacionadas à correção das falhas detectadas no presente edital, bem como a prevenção de erros nos futuros editais a serem elaborados por aquele município. Sugere ainda a citação dos agentes responsáveis para responderem sobre as constatações e irregularidades apontadas na presente instrução processual. É o relatório. Inicialmente, verifico presentes os requisitos de admissibilidade e legitimidade previstos no parágrafo 1º do artigo 113 da Lei 8666/93, combinados com os artigos 93 e 94 da Lei Complementar nº 621/2012. Eis que proposta por licitante, redigida com clareza, acompanhada de indícios de prova e contém informações sobre o fato, a autoria, circunstâncias e elementos de convicção. O artigo 124 caput e o parágrafo único da Lei Orgânica desta Corte aponta que no início ou no curso de qualquer processo, havendo fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão de mérito, esse tribunal poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem oitiva da parte, determinar medidas cautelares. Inclusive, em caso de comprovada urgência, as medidas poderão ser determinadas por decisão do relator. O substrato conceitual de seu deferimento está relacionado aos requisitos que a doutrina denomina como fumus boni iuris e o periculum in mora, indispensável para a concessão de liminar nessa espécie de procedimento. No caso, a área técnica aponta em sua análise preliminar irregularidades que, dentre outros prejuízos, restringem o caráter competitivo do certame, as quais diz respeito à ausência do valor no orçamento base para destinação final de resíduos de serviço de saúde, o RSS, destinação final de resíduos de serviço de saúde, necessidade de desvinculação, exigência de termo de compromisso entre o licitante vencedor e a proprietária do aterro sanitário, ausência de cláusulas obrigatórias no edital, ausência de multa por atraso de pagamento, ausência de critério de reajuste, ausência de previsão de horas extras na planilha orçamentária e ainda de detalhamento de encargos sociais e do BDI. Apurou ainda a área técnica que o valor total orçado para a concorrência pública promovido pelo município de Conceição da Barra é de R$ 3.558.038, para um prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme o artigo 57, inciso 1º da Lei Federal 8666/93 e suas alterações. Se diante da manifestação do Núcleo de Engenharia e Obras Públicas é possível vislumbrar a existência da fumaça do bom direito, também se faz presente a urgência acautelatória, tendo em vista que já foi procedida a abertura da proposta em 31 de julho de 2013. Em decorrência disso, existe a fundada e real possibilidade do prosseguimento do certame acarretar dano de difícil reparação, qual seja presente o periculum in mora.
Assim, é permitido a esse Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no exercício da competência que lhe é conferida para exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, dos municípios, expedir medidas cautelares a fim de prevenir essa ocorrência, na forma do artigo 1º, inciso 1 e inciso 15 da Lei Complementar 621/2012, e deliberar sobre a matéria, e o faço nesses termos. Receba a presente representação e acolha o pedido de concessão de medida cautelar, eis que presente os requisitos autorizadores. Considerando a análise e indícios de irregularidades apontados na instrução técnica inicial do Núcleo de Engenharia e Obras Públicas, determina ao prefeito municipal de Conceição da Barra, senhor Jorge Dufles Andrade Donati, e ao presidente da Comissão Permanente de Licitação, senhor Jorge Timboíba Duarte, que suspendam quaisquer atos relacionados e decorrentes da concorrência pública número 1/2013 até a ulterior decisão dessa Corte. Determino com fundamento no artigo 56, inciso 2º da Lei Complementar número 621/2012, a citação do prefeito municipal de Conceição da Barra, senhor Jorge Dufles Andrade Donati, e do presidente da Comissão Permanente de Licitação, senhor Jorge Timboíba Duarte, para que no prazo de 10 dias improrrogáveis apresentarem justificativas e se manifestarem em relação aos indícios de irregularidades apontados nessa instrução processual. Ficam os responsáveis notificados, que poderão exercer suas defesas por todos os meios de direitos admitidos e querendo exercer o direito de sustentação oral. Acompanha essa decisão, integrando a Instrução Técnica Inicial número 722/2013 do Núcleo de Engenharia e Obras Públicas, a Secretaria-Geral, por os impulsos necessários. Essa foi a decisão. Vossa Excelência conhece da representação, concede medida cautelar suspendendo o procedimento no estado em que se encontra, até ulterior deliberação dessa Corte, e citação 10 dias para manifestação. Perfeito. Em face da concessão da medida cautelar, coloco o processo em discussão. Em votação, o conselheiro Pimentel. Com o relator. Conselheiro Chamum. Com o relator. Conselheira Márcia. Com o relator. Prossiga, Excelência. Outro processo incluso em pauta é o TC 5478/2013. Tratam os autos de representação propostos pelo senhor Fábio Neto da Silva, vereador da Câmara Municipal de Aracruz, sobre supostas irregularidades praticadas na Secretaria de Obras daquele município, por ocasião da contratação da empresa especializada na prestação de serviços de engenharia consultiva para a execução de serviços de análise e emissão de laudo técnico referente às obras em andamento no município. Segundo os termos da representação, o jurisdicionado realizou o procedimento licitatório através do convite número 1/2013, do tipo menor preço, com abertura das propostas realizadas em 13 de março desse ano e publicado o resultado no dia 25 de março. Visando fundamentar a presente representação, juntou a documentação constante nos presentes autos, onde consta também que o valor licitado foi na ordem de R$ 107.069, dando origem ao contrato número 26/2013. O representante traz um rol de supostas irregularidades que podem ofender a lisura e legalidade da licitação patrocinada pelo município de Aracruz e dizem respeito à falta de comprovação de publicação no mural da repartição, ausência de exigência no edital quanto à comprovação de qualificação técnica pertinentes aos profissionais na fase de habilitação, não adoção do tipo melhor técnica ou técnica e preço, incoerência na fase de julgamento da habilitação, incompatibilidade do objeto social de licitantes, inobservância do número mínimo de 3 convidados para a carta convite, não repetição do certame, inexistência de limitação de mercado e, por fim,
o direcionamento da licitação. Após regular a tramitação interna, o feito foi submetido à terceira Secretaria de Controle Externo, que identificou as seguintes irregularidades no procedimento adotado e proferiu a instrução técnica inicial número 719/2013, nos seguintes termos. Item 2.1. Não adoção do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Ofensa ao artigo 45, parágrafo 1º, inciso 2º e 46, caput da Lei 8666/93. Incoerência na fase de julgamento da habilitação, subjetividade na inabilitação dos licitantes, com ofensa ao artigo 40, inciso 7º e 43 e 44 da Lei 8666/93. Descumprimento do número mínimo de convidados, ofensa ao artigo 22, parágrafo 3º da Lei 8666/93. Não repetição do certame em face de inexistência de limitação de mercado. Base legal, artigo 3º, parágrafo 1º e artigo 22 da Lei 8666/93. Favorecimento, direcionamento de licitação. Artigo 3º e 9º da Lei 8666/93. Combinado com ofensa ao princípio da impessoabilidade e da moralidade inseridos nos artigos 37, caput da Constituição Federal. Exigência de cópia, de apresentação de cópia autenticada na documentação. Ofensa ao artigo 37, caput da Lei 8666/93. Em consequência, a terceira Secretaria de Controle Externo apresenta a proposta de encaminhamento sugerindo a citação dos responsáveis, o João Kleber Bianchi, secretário municipal de obras, no período de 24 de janeiro de 2013 a 4 de julho de 2013, para que no prazo estipulado pelo plenário dessa Corte apresente esclarecimentos ou justificativos que entender necessárias, em razão dos indícios de irregularidade descritos nos itens 2.1 a 2.6 da instrução técnica, e também do senhor Hildebrand Zamperlini, presidente da Comissão Permanente de Licitação, no período de 18 de janeiro de 2013 a 4 de julho de 2013, para que encaminhe sua justificativa quanto aos mesmos itens. A proposição da área técnica está embasada nos termos do artigo 114, inciso 1º da Lei Complementar 621/2012 e mais. E complementa aquela controladoria. E em face dos indícios de irregularidade, hoje sugeri ao relator as seguintes proposições a serem cumpridas pelo atual ordenador de despesas. Quanto ao item 2.5, favorecimento e direcionamento de licitação, a imediata suspensão do contrato dos respectivos pagamentos, inclusive pelos serviços já realizados. B. A inclusão nos próximos editais de licitações para serviços de engenharia ou arquitetura e urbanismo de cláusula que evite novas irregularidades nos certames realizados nos seguintes termos. É vedada a indicação de um mesmo profissional como responsável técnico por mais de uma empresa licitante, fato este em que se desqualificará todos os proponentes envolvidos. Exigência de apresentação de cópia autenticada. Abster-se de exigir a apresentação do documento mediante cópia autenticada. É o relatório. A natureza das medidas cautelares as fazem serem revestidas de provisoriedade, visto que a situação apresentada por aquele meio não é definitiva e se destina a durar por um espaço temporal delimitado, marcado pelo provimento definitivo ou por outras situações, tais como revogação, substituição ou cassação da medida, conforme disposição do artigo 807 do Código de Processo Civil.
Sua aplicação pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo está previsto no artigo 124 da Lei Complementar 621/2012 e decorre do fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio e de risco de ineficácia da decisão de mérito a ser proferida por essa Corte. Nesse sentido, o artigo 124, caput, o parágrafo único da Lei Orgânica dessa Corte, aponta que, no início ou no curso de qualquer processo, havendo fundado o receio de grave lesão ao erário, este tribunal poderá, de ofício ou mediante provocação, com ou sem a oitiva da parte, determinar medidas cautelares, inclusive em caso de comprovada urgência. No caso, a área técnica aponta em sua análise preliminar a irregularidade que, entre outros prejuízos, restringe o caráter competitivo do certame, aos quais diz respeito à não adoção da melhor técnica ou técnica e preço na apuração, incoerência na fase de julgamento da habilitação com análise subjetiva como fator de inabilitação dos licitantes, o descumprimento do número mínimo de convidados, a não repetição do certame face a esse descumprimento, o favorecimento e direcionamento da licitação com ofensa ao princípio de impessoalidade e da moralidade. Se, diante da manifestação técnica, é possível vislumbrar a existência do bom direito, também se faz presente a urgência na medida cautelatória, tendo em vista que a contratação decorrente do citado certame encontra-se em execução, nos termos do contrato número 26 de 2013. Acresce a isso o fato que, de acordo com a documentação acostada à presente representação, o valor licitado foi da ordem de R$ 107.069. Em decorrência disso, existe a fundada e real possibilidade do resultado do referido certame, bem como a contratação dele decorrente, acarretar dano de difícil reparação, qual seja in periculum in mora. E assim sendo, tem visto que é permitido a esse tribunal, no exercício da competência que lhe é conferida ao exercer fiscalização contábil, financeiro, operacional e patrimonial dos estados e dos municípios, expedindo medidas cautelares e deliberar sobre a matéria em face das razões expostas, considerando presente todos os requisitos necessários à concessão da medida cautelar incidental, receba a presente representação e sou pelo processamento da concessão da medida cautelar, inaudita altera a parte, eis que presente seus requisitos autorizadores. E mais, considerando a análise e indícios de irregularidades apontados na instrução técnica inicial número 719/2013 da 2ª Secretaria de Controle Externo, determino com fulcro no artigo 124, combinado com o artigo 125, segundo da Lei Complementar número 621/2012, ao secretário municipal de obras de Aracruz e ao presidente da Comissão Permanente de Licitação a suspensão do contrato decorrente do convite número 1/2013 e dos respectivos pagamentos, inclusive pelos serviços já realizados. Considerando a análise e indícios de irregularidades apontados na instrução técnica inicial da 3ª Secretaria de Controle Externo, determino a citação do senhor João Kleber Bianchi, secretário municipal de obras, e do senhor Idelblane Zamperlini, para que no prazo de 10 dias apresentem esclarecimentos ou justificativos que entenderem necessários. Determino, por fim, a citação da empresa MT Soluções e Serviços Técnicos na pessoa de seu responsável, para que, em igual prazo, querendo encaminhe suas justificativas quanto aos indícios de irregularidades. Ficam os responsáveis notificados e poderão exercer suas defesas por todos os meios em direito admitidos. A Secretaria-Geral das Sessões para os impulsos necessários. É como voto. Vossa Excelência conhece da representação, concede medida cautelar determinando a suspensão do contrato, inclusive pagamentos, citação 10 dias do secretário de obras, o presidente da comissão de licitação e a empresa. Em havendo a concessão da medida cautelar,
Vou colher a manifestação do plenário. Coloco o processo em discussão. Conselheiro João, qual é a empresa, por favor? MT Soluções e Serviços Técnicos Limitada. Só para deixar um pouco mais claro, o problema que eu não quis entrar em detalhe para não alongar, mas o problema está muito relacionado durante o processo a existência de pessoas na comissão de licitação que, por sua vez, têm interesse nessa empresa. Então, o problema está mais centralizado nessa questão dessa confusão entre as pessoas jurídicas que estão aptas a se apresentar no processo licitatório com outras que, por sua vez, estão fazendo a aferição. Permanece o processo em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, conselheiro Pimentel. Com o relator. Com o relator também. Conselheiro Chamon com o relator, conselheira Freitas. Com o relator. Muito bem. Proclamando o resultado, processo TC 6057-2013, uma representação em face do Prefeitura Municipal da Barra, conhecer da representação, concessão de medida cautelar, suspendendo o procedimento no estado em que se encontra, citação 10 dias. Processo TC 5478-2013, uma representação em face do Prefeitura Municipal de Aracruz, conhecer da representação, conceder medida cautelar determinando suspensão do contrato, inclusive pagamentos, citação 10 dias dos responsáveis e da empresa. Passamos à fase da leitura de acordos e pareceres, com a palavra o conselheiro Zé Antônio Pimentel. Acórdão TC 336-2013, processo TC 5471-2011, apenso TC 4331, representação Maxor do Brasil, importador e exportadora de máquinas e equipamentos limitada, representada a Prefeitura Municipal de Boa Esperança, incompetência do Tribunal de Contas do Espírito Santo, instituição do processo. Vistos, relatados e discutidos autos processo TC 5471-2011, acordo dos senhores conselheiros do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada dia 23 de julho de 2013, a unanimidade, preliminarmente conhecido o presente recurso para no mérito tarde e provimento, anulando o acordo TC 340-2011, proferido nos autos do processo TC 4331-2011, restabelecendo o regular trâmite processual na forma legal e regimental nos termos do voto do relator Zé Antônio Pimentel. Presença plenária, julgamento e da deliberação, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Rando, presidente, Zé Antônio Pimentel, relator, Domingos Tal, Rodrigo Chamon e conselheiro de substituição Marco Antônio da Silva. Presente ainda o doutor Luciano, procurador especial de contas, substituição procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas. Acórdão TC 377-2013, processo TC 5472-2011, apenso TC 4832-2011. Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, é um pedido de reexame. Também é Maxor do Brasil, importadora, representada a Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, responsável Wilson Berger. Vistos, relatados, discutidos, auto processo TC 5472-2011, acordo dos senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 23 de julho de 2013, na unanimidade, preliminarmente, conhecer do presente recurso para, no mérito da área de provimento, anulando da decisão do processo, decisão TC 3714-2011, proferido nos autos do processo TC 4832-2011, restabelecendo o regular trâmite processual na forma legal e regimental, nos termos do voto do relator, conselheiro Zé Antônio Pimentel. Presença em sessão plenária da deliberação, os senhores conselheiros Sebastião Carlos, Ana, presidente, Zé Antônio Pimentel, relator, Domingos Talvo, Rodrigo Chamon e conselheiro de substituição Marco Antônio. Presente ainda o doutor Luciano Vieira, procurador especial de contas, substituição procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas. Processo 338-2013, acórdão TC 338-2013, processo TC 5475-2011, apenso
TC 4834/2011. Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, pedido de reexame. Da mesma forma, da mesma empresa, Maxor do Brasil, importadora de máquina, apresentada por Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. Responsável Wilson Berg Costa, prefeito municipal. Vistos, relatados, discutidos, auto processo TC 5475/2011, acordo dos senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo, sessão realizada no dia 23 de julho de 2013, sem divergência preliminarmente conhecido o presente recurso para no mérito dar provimento anulando decisão TC 33708/2011, proferido nos autos do processo TC 4834/2011, restabelecendo o regular trâmite do processo na forma legal e regimental, nos termos do voto do relator, conselheiro José Antônio Pimentel. Absteve-se de votar por impedimento, conselheiro Domingos Taufner. Presença plenária da deliberação, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Rando, presidente, José Antônio Pimentel, o relator, Domingos Taufner, Rodrigo Chamu, conselheiro de substituição Marco Antônio, e a conselheira convocada Márcia Jaco Freitas. Presidente, doutor Luciano Vieira, procurador especial de contas, substituição procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas. Acórdão TC 339/2013, processo TC 5704/2011, apenas TC 4833/2011. Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, pedido de reexame. A representante é a Maxor do Brasil, importador e exportador de máquinas e equipamentos, representado pela Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, responsável Wilson Berg Costa, prefeito municipal. Vistos, relatados, discutidos, auto processo TC 5704/2011, acordo dos senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo, sessão realizada no dia 23 de julho de 2013, à unanimidade, preliminarmente conhecido o presente recurso, para no mérito dar provimento anulando a decisão TC 3712/2011, proferido nos autos processo TC 4833/2011, estabelecendo o regular trâmite processual na forma legal e regimental nos termos do voto relator, conselheiro José Antônio Pimentel. Presença plenária da deliberação, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Rana, presidente, José Antônio Pimentel, relator, Domingos Taufner, Rodrigo Chamu, e conselheiro de substituição Marco Antônio. Presente, doutor Luciano Vieira, procurador especial de contas, substituição, procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas. Somente, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro Pimentel. Com a palavra, o conselheiro Chamon. Acórdão 327/2013, processo 2552/2006, Prefeitura Municipal de Alegre, tomada de conta especial, exercício 2004, responsáveis José Carlos de Oliveira, prefeito, Camargo, construtora Turini, irregular ressarcimento, responsável José Carlos de Oliveira, deixar de aplicar multa, responsável construtora Camargo Turini, responsável multa, e construtora Camargo Turini, proibição de contratar com o poder público. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 2552/2006, acordam os conselheiros à unanimidade, nos termos do voto do relator: 1. Julgar irregulares as contas decorrentes da presente tomada de conta especial, condenando solidariamente o senhor José Carlos de Oliveira e a empresa Camargo Turini Limitada a ressarcir o erário a quantia equivalente a 140.255 VRTs, crescidos de juros, nos termos da legislação vigente, devendo essa quantia ser recolhida ao Tesouro Estadual. 2. Deixar de aplicar penalidades ao senhor José Carlos de Oliveira, declarando a prescrição da pretensão punitiva desse tribunal em relação ao mesmo. 3. Aplicar multa individual no valor de 14.000 VRTs à consultora Camargo Turini, devendo esta quantia ser recolhida ao Tesouro Estadual. 4. Aplicar multa. Aplicar à construtora Camargo Turini a penalidade de proibição de contratar com o poder público. Presentes à sessão plenária do julgamento, os conselheiros Carlos Rana, Rodrigo Chamon, Sérgio Abudib, José Antônio Pimentel, Domingos Taufner, Marco Antônio, Eduardo Pérez, presente ainda o procurador especial, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira.
Com a palavra o conselheiro Marco Antônio da Silva. Senhor presidente, senhores conselheiros, acordo TC 349/2013, processo TC 1795/2011, prestação de contas anual, exercício 2010, jurisdicionado Câmara Municipal de Soretama, extrapolação do limite constitucional da remuneração dos agentes políticos, irregular, ressarcimento, multa. Vice-relatado, discutir os autos do processo TC 1795/2011, acordo dos senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sessão realizada dia 23 de julho de 2013, unanimidade, julgar irregulares as contas analisadas da Câmara Municipal de Soretama, quanto ao aspecto técnico-contábil, sob a responsabilidade do senhor Aldenir José Siqueira dos Santos, presidente da Câmara Municipal, exercício 2010, condenando a ressarcir horário municipal quantia de 5.160,89 VRTE, bem como apenando com multa no valor correspondente a 1.000 VRTE, devendo essa quantia ser recolhida ao Tesouro Estadual, comprovando o recolhimento perante este egrégio Tribunal de Contas, prazo de 30 dias. Presidente da sessão plenária de julgamento, senhores conselheiros Sebastião Carlosano de Macedo, presidente, Marco Antônio da Silva, relator, Domingos Augusto Tal, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon e a conselheira convocada Márcia Jacu Freitas, presente ainda o Dr. Luciano Vieira, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral, segue as assinaturas. Acórdão TC 350 de 2013, processo TC 4427 de 2013, Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, relatório de gestão fiscal, período primeiro quadrimestre de 2013, regular, recomendação a prestação de contas anual. Vice-relatado, discutir os autos do processo TC 4427 de 2013, acordam os seus conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sessão realizada dia 23 de julho de 2013, a unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro de substituição Marco Antônio da Silva, julgar regular o relatório de gestão fiscal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, referente ao primeiro quadrimestre de 2013, sob a responsabilidade do senhor Pedro Valls Ferrosa, presidente. 2. Recomendar ao atual gestor responsável que inclua nas próximas publicações o demonstrativo de despesa com pessoal, a linha limite alerta, conforme a alteração introduzida pela portaria número 637 da STN. A pensar os autos da PCA anual exercício do Poder Judiciário relativo ao exercício de 2013. Presidente da sessão plenária de julgamento, seus conselheiros Sebastião Carlosano de Macedo, presidente, Marco Antônio da Silva, relator, Domingos Augusto Tal, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon e a conselheira convocada Márcia Jacu Freitas, presente ainda o Dr. Luciano Vieira, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral. Acordo TC 355 de 2013, processo TC 258 de 2011, apenso TC 4157 de 2006 e 1415 de 2007. Prefeitura Municipal de Alegre, Djalma da Silva Santos, Prefeito Municipal de Alegre, exercício de 2005 a 2007, denúncia, denunciante Romar Azevedo Mendes, vereador do município de Alegre, procedência parcial, multa, recomendações ao gestor, recurso de reconsideração, provimento parcial, afastar irregularidades, redimensionar a multa, reformular acordo no TC 352 de 2010. Vistos relatados, discutidos os autos processos TC 258 de 2011, acordam os seus conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sessão realizada dia 23 de julho de 2013, sem divergência, conhecer do presente recurso de consideração para no mérito dar provimento parcial, reformulando os termos do acordo TC 352 de 2010, afastando a irregularidade 4, serviço subcontratado sem prévio consentimento da contratante, redimensionando o valor da multa aplicada para 750 VRTE, devendo essa quantia ser recolhida ao Tesouro Estadual, comprovando o recolhimento perante o Tribunal de Contas nos próximos 30 dias. Presidente da sessão plenária de julgamento, seus conselheiros Sebastião Carlosano de Macedo, presidente, Marco Antônio da Silva, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Tal, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon e a conselheira convocada Márcia Jacu Freitas. Presente ainda o Dr. Luciano Vieira, procurador especial de contas em substituição ao procurador-geral. Acordo TC 356 de 2013, processo TC 2256 de 2011, apenso TC 1832 de 2009 e 3176 de 2009. Câmara Municipal de São Gabriel da Palha. Ivão Sartório, presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, prestação de contas, exercício 2008, contas irregulares, multa, recurso de consideração, provimento parcial, afastar irregularidade, redimensionar a multa, reformular acordo no TC 388 de 2010.
Vistos relatados, discutidos os processos TC 2256-2011, acordam seus conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo, sessão realizada dia 23 de julho de 2013, sem divergência, conhecendo o presente recurso de consideração para unanimidade de provimento parcial, reformulando os termos do acordo TC 388-2010, afastando a irregularidade do item 4, contratações temporárias de pessoal em desacordo com a legislação, redimensionando o valor da multa aplicada para 500 VRTE, devendo essa quantia ser recolhida ao Tesouro Estadual e comprovado recolhimento perante o Tribunal de Contas, prazo 30 dias. Presidente da sessão plenária de julgamento, seus conselheiros Sebastião Carlos de Macedo, presidente, Marco Antônio da Silva, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Tal, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon e a conselheira convocada Márcia Jacu Freitas. Presidente, doutor Luciano Vieira, procurador especial de contas, em substituição ao procurador-geral. Por último, acordo TC 377-2013, processo TC 1079-2007, denúncia Prefeitura Municipal de Nova Venécia, denúncia referente a exercício 2005/2006, denunciante Flamínio Grilo, João Júnior Vieira dos Santos e Josué de Sá Rodrigues, denunciado Walter de Prá, não conhecer. Vistos relatados, discutidos os processos TC 1079-2007, acordam seus conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo, sessão realizada dia 25 de julho de 2013, unanimidade, não conhecer da presente denúncia em face da Prefeitura Municipal de Nova Venécia, em virtude do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, nos termos do voto relator, conselheiro de substituição Marco Antônio da Silva, presidente da sessão plenária de deliberação, senhores conselheiros Sebastião Carlos de Macedo, presidente, Marco Antônio da Silva, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Talf, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon e o conselheiro em substituição Eduardo Pérez, presidente ainda doutor Luciano Vieira, procurador especial de contas, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas, salas das sessões, 25 de julho de 2013, segue as assinaturas. Eu retorno a palavra a Vossa Excelência, presidente. Obrigado, conselheiro Marco Antônio. Passa a palavra à secretaria para a leitura de acordo de minha relatoria. Acórdão TC 380 de 2013, processo TC 3.466 de 2013, apensos TC 3.929 de 2001, TC 2.312 de 2002, TC 7.756 de 2009 e TC 7.809 de 2009, Departamento de Estradas e Rodagens, DR. Ementa. José Dutra Curtinhos, diretor administrativo do Departamento de Estradas e Rodagem, Auditoria Especial, Secretaria de Estado da Fazenda, exercícios de 2000 e 2001, atos irregulares, multa, recurso de reconsideração, negado provimento, manter acórdão TC 340 de 2009, embargo de declaração, conhecer, rejeitar alegações de defesa, manter acórdão TC 114 de 2013, autorizar parcelamento do débito. Vistos relatados e discutidos os autos do processo TC 3.466 de 2013, acordam os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 30 de julho de 2013, em unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Obadipo Ferreira Pinto. 1. Conhecer dos presentes embargos de declaração interpostos pelo senhor José Dutra Curtinhas em face do acórdão TC 114 de 2013, rejeitando, porém, as alegações apresentadas, mantendo-se assim integralmente os termos dos acórdãos TC 340 de 2009 e TC 114 de 2013, bem como a multa aplicada. Autorizar o recolhimento parcelado em 12 vezes da multa de 1.500 VRTE, decorrente do acórdão TC 340 de 2009, na forma requerida pelo interessado, dando-se ciência ao mesmo, considerando o documento acostado às folhas 253 do processo TC 7.756 de 2009, que trata de recurso de reconsideração em que o interessado, senhor José Dutra Curtinhas, solicita parcelamento do débito em até 12 meses, com fulcro no artigo 147 da Lei Complementar número 621 de 2012 e no artigo 459 da Resolução TC número 261 de 2013. Presentes à sessão plenária da deliberação, os senhores conselheiros Sebastião Carlos de Macedo, presidente, Sérgio Obadipo Ferreira Pinto, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon e os conselheiros em substituição João Luiz Cota Lovati e Eduardo Pérez. Presente ainda o doutor Luciano Vieira, procurador especial de contas, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas. Seguem assinaturas. Acórdão TC 362 de 2013, processo TC 815 de 2013, ementa, representação, concorrência número 2 de 2012, perda superveniente do objeto, arquivar, determinações.
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC 815 de 2013, acordam os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 25 de julho de 2013, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Abudib Ferreira Pinto, arquivar os presentes autos, tendo em vista que encontra-se exaurido o objetivo para o qual foi constituído, nos termos do inciso 4 do artigo 330 da Resolução TC 261 de 2013, considerando prejudicada a análise do expediente por perda superveniente do objeto. Determinar o atual gestor do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN Espírito Santo, que abstenha-se de utilizar a modalidade técnica e preço em licitações onde não haja a predominância exclusiva de serviços de natureza intelectual. Promova a supressão de exigências atinentes à capacidade técnico-profissional de parcelas de obras ou serviços irrelevantes e que não correspondam ao valor significativo do objeto da licitação. Fixe critérios claros e objetivos de julgamento das propostas, a fim de afastar qualquer subjetividade e restrição à competitividade no certame licitatório, na forma dos artigos 40, inciso 7 e 44 da Lei 8.666, de 93. Promova a instauração de novo procedimento licitatório, observadas as análises dispostas nesses autos. Presentes à sessão plenária da deliberação, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Sano de Macedo, presidente, Sérgio Abudib Ferreira Pinto, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Alfine, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon, e os conselheiros em substituição, Marco Antônio da Silva e Eduardo Pérez. Presente ainda o doutor Luciano Vieira, procurador especial de contas, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas. Acórdão TC 361 de 2013, processo TC 7.197 de 2012, apenso TC 7.274 de 2012, Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo, DR Espírito Santo. Ementa: representação, concorrência número 1 de 2012, perda superveniente do objeto e aplicação do princípio da economia processual. Não dar prosseguimento ao feito, determinações. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC 7.197, acordam os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 25 de julho de 2013, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Abudib Ferreira Pinto. Não dar prosseguimento ao feito, tendo em vista a perda do objeto e a aplicação do princípio da economia processual, determinando seu arquivamento nos moldes do inciso 4 do artigo 330 da Resolução TC 261 de 2013. Determinar que a senhora Tereza Maria Sepulcre Neto Casotti e o senhor João Vitor de Freitas Espíndola, em eventuais revogações, não deixem de apresentar as respectivas razões e justificativas conforme disposto no artigo 49 da Lei Federal 8.666, se abstenham de fazer exigência de testes de campo em futuros editais que tenham objeto igual ou semelhante ao do presente edital, e em futuras licitações seja alterado o tipo de licitação de técnica e preço para menor preço, a fim de suprimir os possíveis subjetivismos do presente edital, e também que se abstenham de adotar pesos desproporcionais de pontuação para as propostas técnicas e de preços. Presentes à sessão plenária da deliberação, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Sano de Macedo, presidente, Sérgio Abudib Ferreira Pinto, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Alfine, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon, e os conselheiros em substituição, Marco Antônio da Silva e Eduardo Pérez. Presente ainda o doutor Luciano Vieira, procurador especial de contas, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas. Seguem assinaturas. É tudo, senhor presidente. Obrigado. Passamos agora à fase do julgamento de processos em pauta. Com a palavra o conselheiro Pimentel. Senhor presidente, senhores conselheiros, auditores, doutor Heron, senhoras e senhores. Processo 436/2013 é uma omissão de remessa do 5º trimestre de 2012. Acompanhando a técnica do Ministério Público Especial de Contas, voto pelo saneamento da omissão de encaminhamento da prestação de conta bimestral CISALD referente ao 5º trimestre de 2012 da Câmara Municipal de Soeretama sob a responsabilidade do senhor Heraldo Gomes de Oliveira e posterior arquivamento do feito. Assim, na pauta está Juvenal Bobbio, responsável, mas é Heraldo Gomes de Oliveira. Processo 2692/2013, omissão de remessa do 6º trimestre de 2012.
Acompanhar a área técnica, Ministério Público Especial de Contas, voto pelo saneamento da omissão de encaminhamento da prestação de contas bimestral CISAL referente ao 6º bimestre de 2012 do SAI de Soretama, sob a responsabilidade do senhor Ramon Majeski e posterior arquivamento feito. Processo 2693-2013, omissão de remessa, 6º bimestre de 2012, acompanhando a área técnica, Ministério Público Especial de Contas, voto pelo saneamento da omissão de encaminhamento, prestação de contas bimestral CISAL referente ao 6º bimestre de 2012 da Câmara Municipal de Soretama, sob a responsabilidade do senhor Heraldo Gomes de Oliveira e posterior arquivamento feito. O próximo processo aí está em vista com o conselheiro João Luiz e processo incluído na pauta 11.4109, Prefeitura Municipal de Serra, exercício 2008. Dados os presentes autos, tomada de conta especial realizado no município de Serra, referente ao exercício financeiro 2008, sob a responsabilidade do senhor Aldifas Charles Pimentel Barcelos. Devidamente citados, o senhor José Antônio Calimã e a senhora Malfisa Soares de Paula apresentaram tempestivamente documentação acostada aos autos. O senhor Luiz Gonzaga Pimentel Fraga, presidente da Associação Serra Futebol Clube, protocolizou petição sob o número 013-318, no dia 16 de setembro de 2013, pleiteando a concessão de mais 30 dias para apresentação de justificativa sob a alegação de estar encontrando dificuldade de juntar todas as informações para atender os termos da citação. No presente caso, quadro registrar que a justificativa apresentada pelo interessado não traz quaisquer fundamentos de caráter relevante, caracterizador de justa causa ou de evento imperioso, alheio à sua vontade, capaz de ensejar a reabertura ou prorrogação do prazo que lhe fora concedido. Ademais, há de se considerar que o requerimento apresentado pelo senhor Luiz Gonzaga é intempestivo, pois o prazo para apresentar sua justificativa findou-se no dia 10 de setembro de 2013 e somente no dia 10 de setembro de 2013, somente no dia 16 de setembro de 2013, o mesmo protocolizou o presente requerimento. Nesse contexto, penso que a concessão de novo prazo, neste caso concreto, não poderá ser admitida. Assim, ante todo ponderado, voto pelo indeferimento do pedido de concessão de novo prazo de 30 dias ao senhor Luiz Gonzaga, presidente da Sociedade Serra Futebol Clube. Certifique-se o interessado. Somente, senhor presidente. Proclamando o resultado, processo 436-2013, omissão de remessa de prestação de contas bimestral da Câmara Municipal de Soretama, arquivamento em face do saneamento da omissão, processo 2692-2013, também omissão de remessa de prestação de contas bimestral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Soretama, arquivamento em face do saneamento da omissão. Processo 2693-2013, também uma omissão de remessa de prestação de contas bimestral da Câmara Municipal de Soretama, também arquivamento em face do saneamento da omissão. Processo 265-2007 permanece com vistas. E o processo 11.4109, tomada de conta especial da Prefeitura Municipal da Serra, indeferimento do requerimento de dilação de prazo. Justificando a ausência do conselheiro Taufner em função do falecimento de seu pai, já devidamente registrado no início dessa sessão, estamos adiando toda a pauta do eminente conselheiro e passamos a palavra ao conselheiro Chamon. Presidente, primeiro processo 1280, Prefeitura Municipal de São Mateus, de diversas irregularidades. Uma trata de contrato terceirizado. Nós suspendemos uma série de processos que tratam do mesmo tema. Muitos processos do conselheiro Eduardo Pérez. Tem alguma orientação? Eu vou adiar ou retiro de pauta? Estamos aguardando o estudo que Vossa Excelência, inclusive, está fazendo. Eu já concluí. Entretanto, como o estudo ele trata de um caso concreto, de um processo pauta, que é do conselheiro Eduardo, é mais adequado aguardar. Então tá bom.
O segundo processo, o 4365, diz respeito à aplicação do artigo 461 do Regimento Interno, em homenagem ao pedido do Ministério Público de Contas, que trouxesse dados gerais para que o plenário pudesse ter mais clareza, eu estou adiando para a próxima sessão. E o processo 2929/2011, farei a leitura resumida. Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte tratam os presentes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial de Contas, através do procurador Dr. Luciano Vieira, que em face do parecer prévio 036/2011, que recomendou a aprovação das contas do senhor Abraão Lincoln Eliseu, prefeito municipal de Água Doce do Norte, referente ao município de referente ao exercício 2009. Referido parecer acompanhou a opinião da área técnica, que concluiu na ITC 568/2011, o município ultrapassou apenas o percentual de 0,2912% do limite fixado pela LOA para os créditos suplementares, o que correspondeu a R$ 56.581,74, considerando que não houve má-fé da desconformidade do artigo 9º da LOA com 167, inciso 7 da Constituição Federal, sugerimos que a irregularidade deste item seja relevada, recomendando, entretanto, que a administração municipal utilize créditos limitados pela LOA, cujo valor seja estabelecido mediante um teto certo, fixo em moeda ou em percentual, conforme previsto na Lei 4.320 de 64. Então, essa foi a conclusão da ITC 568 de 2011. O conselheiro relator, por sua vez, proferiu o voto recomendando a aprovação das contas, acompanhando o entendimento técnico e discordando do entendimento ministerial. O plenário desse Tribunal de Contas acompanhou o voto do relator, gerando parecer prévio 36/2011, o qual é ora guerreado pelo Ministério Público Especial de Contas. Devidamente notificado, o gestor ofereceu as contra-razões. A 5ª Controladoria Técnica emitiu instrução técnica de recurso, cuja conclusão foi a seguinte: as razões e contra-razões constantes no presente processo foram analisadas, resultando na opinião pela subsistência da deliberação emitida no parecer prévio 36/2011. A 8ª CT, na ITR 9/2013, concluiu: opina-se pelo conhecimento do recurso de reconsideração, quanto ao mérito, pelo seu provimento parcial, para o fim de modificar o parecer prévio 36/2011 e recomendar ao Legislativo Municipal que aprove com ressalvas as contas apresentadas. Antes havia sido apenas aprovada. Esse é o breve relatório. Passo a fundamentar. Afirma o Ministério Público Especial de Contas que elaborou em equívoco o tribunal ao entender que a irregularidade, abertura de créditos adicionais suplementares acima do limite autorizado pela LOA é mera impropriedade formal. Defende que tal fato configura grave infração à norma ou a regulamentar de natureza contábil, financeira ou orçamentária, o que constitui causa de rejeição das contas. Após análise detida dos autos, entendo por bem divergir respeitosamente das razões do recorrente. No tocante à reforma do parecer prévio e consequente opinamento pela irregularidade nas contas em razão do item da abertura de créditos adicionais suplementares acima do limite autorizado na LOA. Embora a iniciativa das leis que autorizem, criem e aumentem as despesas
a despesa pública seja de competência exclusiva do Executivo, os créditos adicionais, especiais e suplementares devem passar pela aprovação do Legislativo, que efetivará sua abertura por meio de decreto. Assim, ainda que haja permissão legal de incluir na lei orçamentária dispositivo que possibilite ao Executivo abrir créditos suplementares até determinado limite, consoante previsão contida no artigo 7º, inciso 1, da 4.320, e no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, o limite fixado, acaso não seja suficiente, obrigará o Executivo a nova autorização legislativa. Acrescente-se também a proibição contida no parágrafo 4º, artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, de incluir crédito com finalidade imprecisa ou com dotação limitada na LOA. Se não, vejamos, parágrafo 4º. É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Ademais, como bem tratou a área técnica, a Constituição veda a concessão ou utilização de créditos ilimitados, conforme preceituado em seu artigo 167, inciso 7. Contudo, devo ressaltar que a principal consequência em se desrespeitar uma norma legal que poderá trazer desequilíbrio orçamentário é gastar mais do que arrecadar. Ocorre que na prestação de contas em análise não foi verificado nenhum indicativo de desequilíbrio orçamentário. Neste contexto, importa destacar que não foi vislumbrado qualquer prejuízo ao erário, nem mesmo comprometimento do resultado positivo da execução orçamentária financeira e do cumprimento dos limites legais e constitucionais. Verifica-se que, mesmo tendo o Executivo deixado de observar a forma legalmente prevista para a suplementação orçamentária, não houve desrespeito ao princípio do equilíbrio orçamentário, bem jurídico a ser preservado. Também não foi demonstrado no processo em tela que o ato ilegal ocasionou consequências antieconômicas e ou dano ao erário. Diante do exposto, acompanhando os termos da manifestação da 8ª Controladoria, voto para que o colegiado adote a seguinte decisão: pelo conhecimento do recurso de reconsideração, por dar provimento parcial, pela reforma do parecer prévio 036/2011, recomendando ao Legislativo Municipal o julgamento pela aprovação com ressalva das contas da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, sob responsabilidade do senhor Abraão Lincoln Eliseu, então prefeito, referente ao exercício 2009. Por encaminhar a seguinte determinação: ao proceder com abertura de crédito adicional suplementar, verifique o percentual permitido na LOA ou, acaso seja necessário exceder este limite, providencie a autorização prévia pelo Legislativo Municipal para a referida suplementação. Devolvo a palavra, presidente. Vossa Excelência acompanhou integralmente o entendimento técnico e acrescentou a determinação. Isso. Proclamando o resultado, processo 1280, retirado de pauta, processo 4365/2004 adiado e processo 2929/2011, um recurso de reconsideração, conhecer do recurso, provimento parcial, transformar em aprovação com ressalva e determinação. Com a palavra, o conselheiro Cota Lovati. Senhor presidente, senhoras e senhores, o processo 7306/2012 é uma representação em face da Prefeitura Municipal de Anchieta referente à concorrência pública número 14/2012. Tratam os autos de representação formulado perante essa Corte pela empresa Helicom Construtora Limitada sobre possíveis irregularidades praticadas pelo município de Anchieta no curso da concorrência pública número 14/2012, tendo como por objeto a contratação de empresa para a construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental na localidade de Recanto do Sol, no valor de R$ 2.767.916, com recursos municipais. Vejo que o feito foi devidamente instruído nos termos regimentais, com as manifestações da área técnica e do douto Ministério Público de Contas,
com oportunidade para que os senhores Edivaldo José Petro, prefeito municipal, e Ronald Ramos Hermes, presidente da Comissão Permanente de Licitação, se pronunciassem perante essa Corte, cujas razões justificativas apresentadas foram rejeitadas nos termos da Instrução Técnica Conclusiva número 1968/2013, proferida pelo Núcleo de Estudos e Análises Conclusivas, corroborando a análise técnica exarada pelo Núcleo de Engenharia desse Tribunal. Ante o exposto e considerando as informações e apontamentos suscitados pela área técnica deste Tribunal e pelo douto Ministério Público de Contas, voto pelo conhecimento, recebimento e processamento da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, tendo em vista a constatação das seguintes irregularidades praticadas no curso da concorrência pública promovida pela Prefeitura de Anchieta: cobrança indevida para fornecimento do edital e anexo, garantia para manutenção de proposta, ilegalidade relativa à qualificação técnica, imposição de visita técnica obrigatória e projeto básico incompleto. Voto ainda pela aplicação de multa individual ao senhor Edivaldo José Petro, prefeito municipal no exercício 2012, e Ronald Ramos Hermes, presidente da Comissão Permanente de Licitação naquele exercício, no valor de 1.000 VRTE. Determina ainda, com amparo no inciso 3º do artigo 57 da Lei Complementar 621, ao prefeito municipal do município de Anchieta que anule a concorrência pública número 14 de 2013, encaminhando a essa Corte de Contas a comprovação da medida adotada. Recomendo ao atual prefeito municipal que deixe de incluir nos futuros editais de licitações as exigências restritivas e sem respaldo legal face às indicações feitas pela área técnica. Dê ciência dos termos desse voto e da respectiva decisão plenária, as partes interessadas encaminhando ainda cópia da instrução técnica conclusiva descritas nesta instrução processual e do parecer ministerial. É como voto. Estou acompanhando, aplicando uma multa de 1.000 VRTE e pedindo a suspensão do contrato. Processo 1853/2011, Prefeitura Municipal de Brejetuba, prestação de contas anual, exercício 2010. Responsável, Itamir de Souza Charpinel. Corroborando com o entendimento da área técnica e do douto Ministério Público de Contas, voto no sentido para que seja emitido parecer prévio pela rejeição das contas do município de Brejetuba referente ao exercício 2010, de responsabilidade do senhor Itamir de Souza Charpinel, chefe do Poder Executivo Municipal, em face dos seguintes motivos: repasse do décimo superior ao limite máximo estabelecido, ausência da relação de restos a pagar cancelados no exercício, utilização indevida de recursos de convênios como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares, o saldo disponível apurado diverge do demonstrado no balanço financeiro e no termo de verificação de disponibilidades, contas de natureza orçamentária e patrimonial movimentadas entre as despesas e receitas extra-orçamentárias no balanço financeiro, utilização de contas com denominação imprecisa na demonstração das variações patrimoniais, impossibilidade de apuração do saldo de bens móveis, divergência entre o saldo de bens imóveis apurado e o demonstrado no balanço patrimonial, ausência de registro contábil das inscrições de dívida ativa, arrecadação inexpressiva de dívida ativa, divergência entre o saldo de bens almoxarifados apurado e o demonstrado no balanço patrimonial, saldos anteriores evidenciados no demonstrativo de dívida flutuante divergem do saldo final no balanço patrimonial, demonstrativo diverge entre os valores referentes às inscrições e baixas de resto a pagar, determinar a apuração da responsabilidade do senhor Arthur Cardoso Filho, na qualidade de contador, sob a forma de representação, acolhendo a proposta inserida no parecer do representante do Ministério Público de Contas e, em observância aos princípios da celeridade e da eficiência, para que se evite prejuízo no julgamento da presente prestação de contas anual, que sejam extraídos cópia da decisão final
proferido por essa Corte de Contas, do parecer ministerial, do relatório técnico-contábil, da instrução técnica conclusiva e demais nos documentos que se fizerem necessários para a formação dos autos apartados, nos termos do artigo 281 e 282 da Resolução TC 261/2013, Regimento Interno, promovendo a distribuição do processo nos moldes do artigo 249, parágrafo 4 da mencionada resolução, encaminhando à Secretaria-Geral de Controle Interno em seguida. Após o trânsito em julgado administrativo e observado o regimento interno, encaminhar à Câmara Municipal de Brejetuba e ao Prefeito Municipal cópia do parecer prévio, cópia da instrução contábil conclusiva, da instrução técnica conclusiva expedida pelo NEC e do parecer ministerial. Notifico o interessado, dê ciência ao Ministério Público. É o meu voto. O processo... Solicito o vice-presidente. Vistas ao conselheiro Chamon. Prossiga, excelência. O processo 2260/2006, com diversos apensos, é um recurso de reconsideração interessado Querino Luiz Anum, prefeito municipal de Linhares, exercício 2004, permanece em vista do conselheiro Zé Antônio Pimentel. O processo 2631/2009, com apenso, é um recurso de reconsideração contra o acórdão TC 593/2008, interessado Marcos Salles Coelho, presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, referente ao exercício 2006. Esse processo tem um pedido de sustentação oral e teria que fazer o pregão. A Secretaria para a realização do pregão. Processo TC 2631/2009, recurso de reconsideração, senhor Marcos Salles Coelho ou alguém por ele. Não há ninguém, senhor presidente. Processo mantido em pauta em função da exigência do regimento interno. Com a palavra o conselheiro Lovati para continuar relatando. Processo 764/2012, com apenso, é uma tomada de contas do exercício 2007 da Prefeitura Municipal de Anchieta. Processo também está na segunda sessão, aguardando sustentação oral. A Secretaria para a realização do pregão. Processo TC 764/2012, apenso TC 3030/2012, responsáveis, senhor Edival, José Petri, Maria Isabel Frade, Flávio Santana de Oliveira, Robinson Jorge Antunes, Fábio de Oliveira Sarmento e Grêmio Recreativo Escola de Samba Independente de Boa Vista, ou alguém por eles. Não há ninguém, senhor presidente. Processo mantido em pauta para ser julgado na próxima. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Os processos seguintes, todos são atos de pessoal, admissões no Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, todas pelo registro. As admissões de Josiana Maria Ceruti, Virgínia Prechol de Oliveira, Renata Estelza Sabaini, Marcela Aline Guimarães Carvalho, Michel Terque Simon, Larisley Fulton de Valença, Lívia Kemi Júnior Matuda, Márcio Gama dos Santos da Costa, Juliana Ribeiro de Oliveira, Mariana Bialiac, Poliana da Silva, Lívia Meneghel de Almeida, Henrique da Silva Batista Silveira, Juliano Pereira Chaves, Luciana Dantas Barbosa, Graziela Simone Marques Efgen, Vanessa Nascimento Vieira de Oliveira, Moisés Adelso Bravin Ferreira, Fred Menini, Vitor Andreão, Silvana Fiorini, Roberta Dias da Silva Lisboa, Robson Casimiro do Nascimento, Matheus Camata, Lucas de Souza Tavares Oliveira, Giovana Sáter Faria, Rodrigo Veloso de Oliveira, Geraldo Aparecido da Silva, Paulo Vinícius Alves Peruque, Cleonice Ferreira Pimenta, Tiago Manegoni, Poliana Peroni Carminati, Markson Freitas Tiburcio, Walter Luiz Ferreira Dornelas, Robson Contaifer Morelli, Gustavo Santos Miguel, Caio César Tetzner Monteiro,
Carlos Alexandre da Silva Felipe, Márcia Braga Ferrari Borges, Dalvan Gonçalves Mendes, Antônio Carlos Gonçalves Alves, Ademar Leandro de Souza, Bruno de Oliveira Martins Felipe, Clebson Oliveira Vieira, Johanne Coser, João Paulo Galdino Pereira, José Ageu Casagrande, Marcel Garcia, Juliano de Carvalho Barbosa, Romério Pedro dos Santos, Rodolfo Machado de Oliveira, Sara Souza de Oliveira, Patrícia Dornelles Bassani, Adriana Aparecida Sampaio Marcílio e Josiel Gratieri Gava. O último processo, 4325-2013, ele permanece em pauta, esperando um quórum adequado. Proclamado o resultado, começamos pelo último processo, 4325-2013, adiado, em função do quórum. Processo 7306-2012, uma representação em face do Prefeitura Municipal de Anchieta, procedência da representação, multa de 1000 VRTs para os senhores Edival José Petri e Ronald Ramos Hermes, determinar a anulação do certame em 30 dias, inclusa suspensão do contrato, dando ciência às partes. Processo 1853-2011, vistas ao conselheiro Chamon, e o processo 2260 permanece em vistas com o conselheiro Pimentel. Os processos 2631-2009 e 764-2012 mantidos em pauta em função da exigência regimental. Os demais processos pessoal iremos proclamar na forma relatada pelo eminente conselheiro, e passa a palavra à conselheira Márcia. Senhor presidente, senhoras e senhores. Conselheira, só esclarecendo que está convocado o conselheiro Marco Antônio para a composição de quórum. Primeiro processo, 7.672/2010, estou retirando de pauta. Os processos de admissão da Prefeitura Municipal de Iguaçuí, todos pelo registro: Kênia Rezende Cardoso, Rômulo Suete Domiciano Salardani, Luzia Maria Holanda de Aquino, da Maria Bodevante Paula, Ana Maria Gomes Amorim, Alex Vargas, Débora do Carmo, Janaína da Silva Pecli Soares, José Luiz Madeira Simplício, Sônia Maria Bernardes da Silva Stanhe, Sônia Maria Della Torre e Wilza Mary Liparize Fernandes. Processo de revisão de aposentadoria no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Cachoeira de Itapemirim, de Maria Joana de Souza Caetano, registro tornando parcialmente insubsistente a decisão anterior. No Instituto de Previdência dos Servidores do município da Serra, aposentadoria de Sérgio Roberto de Souza França, registro. No Instituto de Previdência dos Servidores do município de Guarapari, revisão da aposentadoria de Wanda Maria de Oliveira Souza, registro, tornando parcialmente insubsistente a decisão anterior. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Linhares, revisão da aposentadoria de Lícia Cândido Pereira, registro, tornando parcialmente subsistente a decisão anterior. Também no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Linhares, também revisão de aposentadoria de Crélia da Aparecida Xavier Almeida, registro, tornando parcialmente subsistente a decisão anterior. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Vitória, revisão da aposentadoria de Domício Scheffer. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das aposentadorias de Osmarina Elza Cruz Garcia Domingues e José Rangel Raimundo. No Instituto de Previdência dos Servidores do município de Guarapari, registro da aposentadoria de Terezinha do Nascimento Ribeiro. No Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Vitória,
revisão da pensão de Lindaura da Penha Moraes e outro, registro tornando parcialmente insubsistente a decisão anterior. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro das reservas remuneradas de Mário Antônio de Carli e Sebastião Vicente Pereira. No Instituto de Previdência dos Servidores do município da Serra, pedido de reexame da decisão TC 4.268 de 2009, interessada Nisete Soares de Oliveira, devolução à origem para arquivamento em função da perda de objeto. Por fim, o processo 7.695/2009, Instituto de Previdência e Assistência a Servidores do município de Vitória, pedido de reexame de decisão, interessado Lucílio José dos Santos, conhecimento, provimento e consequente registro. É só. Proclamamos o resultado na forma relatada pela eminente conselheira e passa a palavra ao conselheiro Marco Antônio da Silva. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros. Processo TC 5162 de 2013, de Colatina, admissão acompanhando registro. Processo 1125 de 2013, Afonso Cláudio, admissão. Eu estou divergindo da área técnica do Ministério Público, estou baixando os autos de diligência, prazo 20 dias para esclarecimento. Eu estou até concordando com o Ministério Público e com a área técnica que não há comprovação de que há vaga para nomeação da candidata. Mas como não foi baixada em diligência pela própria área técnica, não pelo plenário ou pelo relator, estou divergindo e baixando os autos de diligência para esclarecimento. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Em face da divergência, coloco o processo em discussão. Peço vista, senhor presidente. Vista da conselheira Freitas. Prossiga, conselheiro Marco Antônio. Processo 5942 de 2013, Prefeitura Municipal de Vitória, admissão de Getúlio Carlos de Oliveira dos Santos, acompanhando os pareceres, registro. Processo 7720 de 2011, de Linhares, de Maria Vitória Cenário do Nascimento, acompanhando os pareceres, registro. 1993 de 2007, do Instituto de Vitória, revisão de aposentadoria, Carme Lopes da UCOL, acompanha os pareceres, regularidade da revisão, competente registro. 7324 de 2012, aposentadoria de Luiz Ângela Cristina Bravinha, acompanhando registro. 7449 de 2012, aposentadoria Ângela Maria Freire Oliveira, registro, acompanhando. 852 de 2013, PJM, aposentadoria Jeane Dark Campelo Apolinário, acompanhando registro. 2617 de 2013, aposentadoria Maria do Carmo Conago Silva, acompanhando registro. 7212 de 2012, aposentadoria Maria Célia de Souza Ferreira, acompanhando registro. 7493 de 2012, aposentadoria Laulecida Conceição Penha, acompanhando registro. 1154 de 2013, pensão Maria Conceição da Silva, acompanhando registro. Processo 2460, 2005. Há uma divergência. A área técnica está pugnando pela regularidade competente registro. O Ministério Público Especial de Contas, na pessoa do Dr. Luciano Vieira, está pugnando pela denegação do registro. O meu voto foi acompanhando a área técnica. Só para esclarecimento, a questão trata-se da pensão que foi concedida à servidora Maria Luísa Batista Silva na data de 4 de maio de 2005, só que o instituidor ele estava aposentado antes da vigência da emenda constitucional 41 de 2013. Eu trouxe aos autos a orientação normativa da SPS de número 02 de 2009 e fiz esclarecimento no sentido que no atual ordenamento jurídico vigente nós só temos dois tipos de paridade de pensão, no caso, após a emenda 41, que é aquela do artigo 3º da emenda 47, ou seja, decorrente do falecimento de instituidor que tenha sido aposentado com base na emenda 47, artigo 3º, e agora, com a vigência da emenda 70, nós também temos a figura da pensão com paridade. E, em razão do voto apresentado,
houve pedido de vista do eminente conselheiro João Luiz. Em razão disso, eu estou retornando a palavra a Vossa Excelência, senhor presidente. Com a palavra o conselheiro João Luiz para proferir voto vistas. Voto de vista no processo 2460. Tratam os autos de processo oriundo do Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do município de Vitória, onde se aprecia o ato revisor do benefício de pensão, então concedido em favor da senhora Maria Luísa Batista Silva, publicado em 18 de janeiro de 2013, conforme o extrato de publicação constante nos autos, alterando a redação da portaria número 100 de 2005, cujo objetivo visado pela origem foi o de adequá-la à nova regra estabelecida pela emenda constitucional número 70 de 29 de março de 2012. Lê só o final do voto. Com efeito, a plausibilidade do assunto pode ser ressaltada e aferida na manifestação proferida pelo doutor do Ministério Público de Contas, que ao intervir no presente feito e fazendo a remissão à legislação, assim se pronunciou e concluiu. No caso dos autos, a aposentadoria do Decujus foi concedida em 23 de agosto de 2000 e registrada em 20 de fevereiro de 2001, ou seja, em data anterior à estabelecida no regramento constitucional, não sendo aplicado, portanto, a revisão do benefício de pensão dela decorrente. Pelo exposto, o Ministério Público de Contas manifesta pela denegação do registro da errata da portaria número 100 2005, que se prestou a revisar a portaria número 100 2005, devendo os autos ser remetidos à origem para anulação do ato revisional, bem como a adoção das providências decorrentes. Por tais razões, tendo a aposentadoria por invalidez do servidor municipal ter sido concedida antes de 1º de janeiro de 2004, entendo que a revisão procedida no presente benefício de pensão não está amparada no regramento estabelecido na emenda constitucional número 70. Sobreleva a notar a observação vista na parte final do artigo 7º da orientação normativa número 1/2012, ou seja, qualquer revisão a ser procedida na presente pensão, caso ainda não tenha ocorrido, deve ser feita com base na remuneração do servidor ativo do cargo correspondente e será reajustado de acordo com as variações ocorridas nessa remuneração, com fundamento na emenda constitucional número 20 de 98 e em respeito ao direito adquirido. Diante disso, pedindo vênia por divergido do eminente relator, voto pela denegação do registro da errata da portaria número 100 2005, constante às folhas 34, que revisou os termos da portaria número 100 de 2005. Em resumo, eu estou acompanhando o Ministério Público. Muito bem. Nós temos uma situação em que o conselheiro Marco Antônio da Silva acompanhou a área técnica e o conselheiro Cota Lovati, em voto vista, divergiu e acompanhou o Ministério Público. Em face da divergência, permanece o processo em discussão. Senhor presidente. Pois não, excelência. Senhor presidente, só para esclarecer, na verdade, tanto em uma quanto em outra situação, não remanesce prejuízo à aposentanda, porque a prevalecia o entendimento do outro Ministério Público Especial, a servidora teria paridade na pensão, exatamente porque já teria paridade de aposentadoria, que era devida antes da emenda 41. A prevalecer o entendimento da área técnica encampado por mim, pelo relator, na verdade, há necessidade de revisão, o que já foi feito, inclusive pela origem, e a paridade só é reconhecida com pagamento de diferença a partir de 29/3/2012, data da vigência da emenda 70. Então, não há prejuízo. Agora, ordenamento jurídico tal qual posto, o fato que institui, o fato gerador da aposentadoria é o preenchimento dos requisitos. O fato gerador da pensão é o óbito do instituidor. Então, no meu entendimento, não tenho dúvida que não há
paridade em face do óbito ter ocorrido, que é o fato gerador da pensão, ter ocorrido na vigência já da emenda 41. Todavia, em razão do pedido de vista do eminente conselheiro João Luiz, eu resolvi me debruçar um pouquinho mais sobre a matéria e me deparei com o recurso extraordinário de número 603.580 do Rio de Janeiro, o recorrente ao Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro, e nesse RE, a matéria de fundo discutida é exatamente essa, a aposentadoria, a pensão relativa a um servidor que já tinha sido aposentado antes da vigência da emenda 4103. E nesse processo tem vários amigos da Corte, amigos do STF, amigos curiários. A União, temos o procurador do Estado do Acre, representando o Acre, o Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Sergipe, São Paulo. Ou seja, a matéria foi reconhecida a repercussão geral, o efeito multiplicador no âmbito da Corte, do STF, e sabemos que, com base no requisito da repercussão geral, obviamente, todos os recursos que caiam lá, em face dessa decisão, pode até, inclusive, mudar meu entendimento, se assim for o entendimento da Corte. Em razão disso, eu estou mudando o voto inicial, tá, conselheiro, no sentido de sobrestar, retirar o processo, sobrestar, aguardar a decisão da Corte, porque, apesar de eu manter esse entendimento em face do ordenamento vigente, a superveniência de decisão do STF pode até me fazer pensar de forma diversa. Então, estou mudando, em razão da pesquisa realizada, o RS 603.580. Estou retornando a palavra à Excelência. Vossa Excelência, ao invés do registro, vota agora pelo sobrestamento do feito até decisão pelo STF. Desculpa, presidente, uma informação importante. Eu, consultando o andamento no site do STF, esse processo foi pedido inclusão em pauta. Então, não me parece que haja muito tempo para que a decisão seja dada. Então, eu acredito que a decisão mais consentânea seria essa. Muito bem. Permanece o processo em discussão em face da divergência. Conselheiro Cota-Lovati. Eu concordo com a proposta do conselheiro Marco Antônio, e eu só sugeriria que talvez esse sobrestamento pudesse ser feito na origem. Talvez, como nós ficarmos retendo internamente um processo, e poderíamos talvez tomar essa decisão de remeter ele à origem, como que ele ficasse aguardando uma posição. Até porque talvez tenha outros casos semelhantes que ele poderia reter lá, senão daqui a pouco a gente vai ter um volume aí de armário aguardando. Senhor presidente, eu não vejo problema nenhum, muito embora eu já tenha dito que o processo está em pauta, né? E aí, quer dizer, eu não sei se essa decisão vai ser rápida, mas para mim não tem problema algum. A gente coloca no voto, na parte final do voto, a origem, para quem saindo a decisão do RE tal, inclusive se houverem processos similares, sejam remetidos à Corte com providências pertinentes àquela decisão. A proposta, então, é única no sentido de sobrestar até o julgamento, devendo o processo aguardar na origem, e que os demais, com caso análogo, também aguardem essa decisão. Permanece, entretanto, a divergência com a área técnica e o Ministério Público. Por esta razão, permanece o processo em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, o conselheiro Chamon. Acompanho o voto do conselheiro Marco. Conselheira Márcia. Acompanho. Então, decisão unânime pelo sobrestamento do feito, aguardando na origem o julgamento no STF. Permanece, Vossa Excelência, conselheiro Marco Antônio da Silva, com a palavra para o último processo. Senhor presidente, senhores conselheiros, o processo 1683 de 2013
Do IPJM, a reserva remunerada, interessado Marcos Fernando Rocha Almeida. Eu estou acompanhando os pareceres, estou votando pelo competente registro e a sócio, presidente. Nós iremos proclamar o resultado na forma relatada pelo eminente conselheiro. E nada mais havendo, após os trabalhos de hoje, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será a